Ao contrário do que aconteceu com as linhas estreitas portuguesas, que depois de encerradas caíram no esquecimento, em Espanha o único trajeto suspenso por falta de segurança foi reaberto ao fim de 10 anos, completamente renovado. Os 64 milhões de euros investidos na modernização de 100 quilómetros da linha La Robla-León não constituíram nenhum tipo de obstáculo. Uno de los motivos de la reapertura de esta línea en el ferrocarril ha sido más que menos por eso, porque hay ciertas zonas o núcleos urbanos o pueblos y pequeñas ciudades que estaban totalmente desconectadas. Hay una gran, digamos, demanda o respuesta social a ese cierre de los diferentes ayuntamientos por los que discurre el ferrocarril. Pelas características do seu traçado, as linhas estreitas servem essencialmente populações rurais de zonas de montanha. Corgo, Tâmega e principalmente o Tua são bem o exemplo disso. Sem grande alternativa de transportes, a partida do comboio foi uma perda irreparável para os habitantes das aldeias. Faz falta, não é? Se sai o comboio, nós para Mirandela só de carro, não é? Infelizmente nenhum autocarro aqui passa, nem nada. Nós aqui ficamos sem transporte. Artur Augusto já adivinha o futuro da linha do Tua, ameaçada pelo perigo que espreita das encostas íngremes e desgastadas do Val. Mas essa não é a única ameaça que paira sobre a estrada de ferro que serpenteia esta obra da natureza. Com a construção da já anunciada barragem de Fostua, grande parte desta paisagem irá literalmente por água abaixo. Na região de Trás-os-Montes, os autarcas falam de inevitabilidade. Não resta alternativa senão sacrificar o património e o passado em nome de um progresso por aqui há muito tempo aguardado. A barragem está muito bonita, é uma paisagem muito bonita. Agora a barragem também seria muito boa para a cidade, né, como dizem, mas a gente não sabe. De inverno vai o rio cá por cima, a gente ainda vai mais um bocadinho com medo, mas de verão o rio vai lá no fundo, é lindo ir por aí abaixo. E os acidentes que houve não assustaram? Assustaram. Estes acidentes só apareceram desde que começaram a falar na barragem. Sendo incompatível com a barragem, a linha do Tua é conciliável com o turismo, que ainda não passou de um forte potencial. Até agora tem-se limitado à curiosidade espontânea dos turistas que vêm descobrir a região que ficou muito mais conhecida após os acidentes. Lembramos de fazer esta viagem até ao Tua. Só é pena ficarmos aqui e vamos ter que fazer o resto em táxi. Ouvi dizer que a linha ia fechar e eu preocupa-me porque realmente gosto imenso disto. Acho que isto é um paraíso e que não se devia fazer estas coisas. Que, em vez de destruir, devíamos aproveitar. Já tenho ido a comboio cheio de pessoas que vêm ver isto para aqui, que ainda não tinham visto, não é? Já tenho alturas de ir o comboio cheio daquela gente. São turistas, não é? Turistas, estrangeiros mesmo, estrangeiros. Da França e de outros lados. E vinham ver aqui a linha? É bom para cima, para Mirandela. Do Tua, não é? Do Porto. Já vem de baixo para cima. De maio em diante até o fim, até setembro. Andavam as automotoras, primeiro as automotoras, agora era o metro, andavam sempre cheinhos. E o metro, como são pequenos, muitas vezes no julho e agosto, tinham que ir sempre 2 metros. Há muito que este potencial turístico foi descoberto por Emília Ribeiro. Apaixonada pela sua terra, arriscou investir num hotel rural em Pombal de Anciães, a 3 quilómetros das termas de São Lourenço, sobranceiras à estação de caminho de ferro. Mas ambas as infraestruturas começam a revelar sinais de abandono, acentuado pela interrupção da circulação neste troço. Nós temos a linha feita. Sem mínima dúvida que seria a linha, a grande via de comunicação para trazer as pessoas até nós. Desde que houvesse organização com as câmaras, que houvesse mais divulgação. De acordo com o autarca de Mirandela e presidente do metro que faz a ligação ao Tua, a grande oportunidade de explorar turisticamente a linha foi perdida quando o governo desprezou um projeto dos autarcas. Ao não libertarem a linha dos constrangimentos que tinha e torná-la com horários para aproveitamento turístico, mataram a linha. Se vendesse bem, quando eu digo vender bem é com marketing, com publicitação, no estrangeiro mesmo, em termos de um segmento de turismo de fileira, nomeadamente o ambiental e o turístico, que esta linha tinha capacidade suficiente para ser rentável economicamente. A exploração de comboios turísticos nas linhas da rede ferroviária nacional é
autorizada. Portanto, o seu desenvolvimento depende fundamentalmente de encontrar os promotores e os clientes necessários a esse tipo de oferta do que propriamente o gestor da infraestrutura. Mas a iniciativa do turismo pode chegar já tarde demais. Parte dos quilómetros desativados das linhas estreitas está a ser transformada em ecopistas. Uma saída airosa para justificar o fim dos comboios. O turismo ferroviário ganha cada vez mais expressão em Espanha, graças essencialmente ao aproveitamento das suas linhas estreitas. Atualmente no norte funcionam 10 percursos turísticos. A oferta é variada. Há programas de um dia, um fim de semana, ou então uma viagem de 8 dias num emblemático e luxuoso Transcantábrico, inspirado no clássico Expresso do Oriente. Esto me parece que es como una alternativa a lo que es un crucero. Bajas aquí, conoces otras ciudades. Aparte de que te acompaña el paisaje y te acompaña la gastronomía. Well, what I like about it is the fact that you can see different towns and then get to see the local museums and attractions without having to check in a hotel and check out and travel between these places on your own. Cerca de 15 mil turistas viajam todos os anos nestas linhas que funcionam entre a primavera e o outono, o equivalente a 85% da taxa de ocupação. La vía estrecha puede discurrir por parajes que es imposible que discurran otros ferrocarriles. Sus radios de curva son muy pequeños, necesitan pocas explanaciones, no necesitan grandes túneles. Puede discurrir por zonas naturales, parajes naturales sin grandes problemas. Para António Rodrigues, a exploração turística de linhas portuguesas como a do Tua ou outro qualquer ramal do Douro seria suceso garantido. Todas esas zonas que yo creo que el norte, que yo creo que tienen gran interés paisajístico, turístico, monumental y que pueden ser, por supuesto, adaptadas y utilizadas con fines turísticos. E a aposta no turismo ferroviário não requer grandes investimentos. A fórmula consiste em aproveitar o que existe, adaptando-o às necessidades. Hoy en día no se nos ocurriría bajo ningún concepto enviar ninguno a la chatarra. Tenemos ahora mismo 4 de madera de 1910 que vamos a reconstruir y estamos ya en marcha, ¿no? Todo lo que tenemos lo estamos reconstruyendo. Este transporte turístico tem sido também um verdadeiro veículo de desenvolvimento para regiões marcadas pela desertificação. Había muchas zonas mineras en decadencia. Esto es una zona, en León es una zona de minas de carbón. El carbón se dejó de extraer y las poblaciones decayeron, incluso se marcharon. El Transcantábrico, el turismo que ha generado ha ido dinamizando todas estas zonas. Se han creado restaurantes, se han creado hoteles, incluso se han creado museos. 8.700 para CTC, probando la emisora, ¿me recibes cambio? Tal como no Tua, também aqui em Espanha as comunicações são difíceis em alguns troços da linha. Os comboios estão equipados com 2 telemóveis e um sistema de rádio que permite ligação permanente à central, garantindo total cobertura dos trajetos. No último acidente do Tua, foi um passageiro que se arrastou mais de 1 quilómetro durante 17 minutos até encontrar rede de telemóvel para chamar socorro. Para os espanhóis, o comboio continua a ser a melhor opção de transporte em todos os pontos do país. Um transporte de futuro muito ligado ao passado. Uma história que sabem conciliar con las exigencias del presente. Este tren tiene historia. Este tren empezó con el carbón y hace ya muchos años. Luego estuvo un tiempo que estuvo parado y ha vuelto a funcionar. Entonces, bueno, pues tiene historia. Yo, de todos modos, este tren lo usaba ya con mi abuela desde que era pequeñita. Hombre, sí, claro, esto es más cómodo que aquello. El humo que echaban y todo era bueno. A mí me gusta más esto. Ha mejorado mucho. Pienso que ha mejorado mucho. También la vía, o sea, han cambiado el hierro e, bueno, pues ha mejorado. Mas a aposta dos espanhóis nas linhas estreitas não se limita à circulação de passageiros e ao turismo. Também tiram vantagem do transporte de mercadorias, que acaba por ser o setor mais lucrativo. Tudo isto contrasta com a realidade portuguesa, ou não fossem as linhas estreitas, o parente pobre do caminho de ferro nacional. 20 anos depois do início do encerramento das linhas estreitas em Portugal, o cenário
é degradante. Estações em ruína, comboios a apodrecer, carris roubados. É todo um património que se perde e um serviço à comunidade que se desperdiça. Tanto o trabalho que levaram no tempo, não havia máquina, não havia nada a fazer esta linha, por aí fora, ainda de manhã estive a pensar. Tudo abraço e agora vão acabar com isto. Porque